Carros automáticos por R$ 60.000. Qual a melhor opção? Qual a melhor compra? A gente vai descobrir juntos. Bom, eu sei que esse é o orçamento de muita gente, que muita gente quer um carrinho automático para usar no dia a dia. E o que motivou esse vídeo foi justamente uma pergunta dessa lá no nosso Instagram, Instagram do Car Brief. Então segue a gente lá, a gente sempre abre caixinhas de perguntas. E a pessoa perguntava justamente por um carro automático na faixa dos R$ 60.000 para usar todo dia. Então, sem mais delongas, vamos já adicionar aqui. Vou ficar pequenininho aqui para vocês verem melhor a tela. Estou aqui no site da Web Motors, coloquei 65 mil e está em todo o Brasil, tá? Não filtrei por São Paulo, que é onde eu estou. A gente começa a ver já aqui Journey, Onix antigo. O Onix antigo pode ser uma boa se você encontrar mais barato do que isso aqui, tá? New Beetle, Fiesta, que eu já não acho uma boa compra por conta do Power Shift. Eu sei que muita gente tem o sonho de ter um SUV na garagem, é o que o mercado tem mais vendido agora. E aparecem algumas opções. O Renegade, que não tem um desempenho tão legal, Tracker, a SX, mas SX já não acho que é um carro pro dia a dia, acho que vai consumir um pouco demais. Tem EcoSport que tá 65 mil. Por que eu coloquei 65 mil se o orçamento é 60? A gente tem uma margem aí para procurar, né? Vai ter mais carros nessa faixa, sempre negociável, tá? Se você chegar principalmente para comprar à vista, com 60 mil, muitos carros de 65 você vai levar para casa. Se não conseguir 65, de repente 63, dá 60 e parcela 3 no cartão, enfim, sempre tem negócio. Eu passei aqui por um 208, que eu acho legal se for 18 para frente. Esse aqui é 17, 18, acho que precisa ser 18, 18 para ter o câmbio automático de 6 marchas. O mesmo vale para o Peugeot 2008. Se tiver 18 para cima, nessa faixa de preço, é um bom carro. O motor 1.6, 16 válvulas é um motor confiável e o câmbio automático de 16 marchas também. Quando era um câmbio de 4 marchas, aí já era um pouco mais complexo. E o que você mais vai achar é Hyundai Tucson. Mas eu não recomendo a compra do Tucson porque não vai ser um carro pro dia a dia, né? Um carro para você sair de repente no fim de semana com a família e tal. Que vai pesar no bolso para você manter um Tucson em termos de consumo de combustível. Agora, antes de mais nada, antes da gente ir para as ofertas que eu realmente separei para a gente ver aqui, e eu já vou colocar na tela, eu vou fazer de um jeito aqui que a gente vai dar oferta que eu acho um pouco menos interessante para mais interessante. Só que antes disso, eu preciso que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like e também mande a sua sugestão aí de vídeo, o que você quer ver por aqui. Bom, vamos começar com Volkswagen Gol. Eu particularmente gosto muito dessa combinação do Gol aqui, motor 1.6 16 válvulas com câmbio automático, e aqui ele é automático de verdade, tá? Ele não é o automatizado, o iMotion, que muita gente sabe que dá problema. Esses câmbios automatizados de uma só embreagem, eles costumam deixar os donos na mão, então evite, se você puder evitar esse tipo de câmbio. iMotion, Dualogic, EasyR e alguns outros aí. Então, procure por caixas automáticas de fato e que sejam de confiança. Seria muito fácil eu colocar aqui, por exemplo, o Honda Fit e o Toyota Etios, são dois carros muito confiáveis que você acha, mas ou numa quilometragem muito alta, no caso do Etios, porque serviu muito tempo a taxistas e motoristas de Uber, ou num ano muito atrás, no caso do Fit, assim, você vai encontrar carros com bastante tempo de uso. Eu tentei focar em carros um pouco mais novos aqui. Esse Gol tá com 95 mil km, ele é 2021. O próprio vendedor coloca aqui, ó, Gol 1.6 MSI, câmbio automático, aí ele coloca DSG. Não é o DSG, mas não é a iMotion, de fato não é. Laudo cautelar 100% aprovado, carro extremamente novo, excelente oportunidade, venha conferir. Esse carro tá na USA Automóveis ou USA Automóveis, eu não sei como o dono quis nomear, mas aqui em São Paulo por 59 mil, ou seja, tá abaixo do orçamento que a gente definiu aí de 60 mil reais. Eu vou trocar agora a oferta, mas guarde esse Gol porque ele pode ser uma boa compra. É um carro
muito confiável e que a gente sabe que peça, por exemplo, não vai faltar. Bom, agora, extrapolando um pouquinho do nosso orçamento, temos um Fiat Argo 1.8 e-torque, é o mesmo motor que a Stellantis usou aí em Toro, Renegade e afins. Por ser um carro um pouco mais leve, o desempenho aqui é ok. E por que que eu prefiro o Argo ao Gol? Por conta dessa imagem que você está vendo aqui. O interior é um pouquinho mais caprichado, é uma filosofia já mais nova, né, de construção de carros, então acaba tendo um capricho um pouco maior, porque o Argo também ele vem para substituir uma porrada de carro de uma vez, né, e carros que faziam um papel acima do Palio, né. O principal carro que ele substituiu foi o Palio, claro, mas ele também substituiu Punto e Bravo, que justamente faziam esse papel um pouco acima. Então, você encontra Argo com um bom nível de equipamento, com Apple CarPlay, Android Auto, dependendo da versão, tem até ar digital na HGT, se você achar uma oferta dentro do seu orçamento. O motor 1.8 e-torque é tranquilo de manutenção, falo com causa própria, minha esposa tem um Renegade em casa 1.8, então manutenção não dá dor de cabeça. E eu gosto muito do rodar do Argo, acho um carro confortável, bom de espaço. Tá na carreira Osasco e tem 98.000 km. O carro é 1718. Deixa eu voltar sozinho aqui para a tela para a gente trocar de oferta. E antes de mais nada, dizer que, claro, aqui por enquanto é só a minha opinião. Eu trabalho há muito tempo na indústria automotiva como jornalista e tal. Eu testei a grande maioria desses carros, andei em todos aqui até agora. Não vai ser diferente do próximo, que é o Hyundai HB20. Esse é um Stile 1.6. Esse aqui tá bem rodado, né? 142.000 km. Provavelmente foi de aplicativo também, mas se você conseguir o histórico de manutenção e afins, dá para ficar um pouco mais tranquilo. Pelas fotos ele tá bonito aqui, parece ter algum detalhe na porta, mas também carro com 10 anos de uso, a gente não pode se apegar muito ao que a gente vê de lataria. É sempre importante a gente levar num mecânico, levar o mecânico de confiança, fazer laudo cautelar e tudo mais, para saber como está a estrutura de fato do carro, tá? Mas eu gosto muito do HB20. Acho que foi um carro que revolucionou uma parte do mercado, que foi fazer um carro popular bonito, né? Quando o HB20 chegou, ele teve fila de espera, vendeu muito nesses anos de Brasil, e esse daqui tá por 59.000, tá até um pouco acima da FIP, tá vendo? A FIP é uma referência, é um carro que tá muito rodado, se você se interessa, você já chega dando na canela do vendedor para pagar um pouco mais barato. Então, essa daqui também é em Osasco, perto de onde eu moro. É uma boa compra o HB20, mas procure por opções um pouco menos rodadas, de repente, aí, para você não ter muita manutenção no futuro com alguma peça que seja mais cara e tudo mais. A gente já está caminhando aí para as nossas duas últimas ofertas, lembrando que eu vou deixar o que eu considero a melhor oferta para o final, tá? Então, vou aqui compartilhar de novo. E esse aqui eu tenho certeza que vocês vão reclamar, né? Citroën C4 Cactus. Ah, Renan, você está recomendando um Citroën 1.6 aspirado, câmbio automático de 6 marchas, carro com a mecânica confiável, não tem os problemas de suspensão que as marcas francesas tiveram no passado aqui no Brasil. E para você que quer um SUV, tá aqui um carro que vai te atender no dia a dia, tem um espaço ok, é um carro confortável, é bom de guiar. Considero uma boa compra nessa faixa de preço, tá na casa aí dos 60.000 reais. Esse daqui é de particular, ele tá pedindo justamente 59.990, tá com 69.000 quilômetros rodados. Mas lembrando, gente, sempre leve para fazer uma perícia, um laudo cautelar, leve no seu mecânico para ele dar uma olhada, porque às vezes nem o próprio dono sabe, mas está com algum problema para estourar, alguma coisa para fazer. No mais, falando do Cactus,
gosto demais, é um carro confortável, é uma boa opção nesse mercado. Tá bem abaixo da FIP esse daqui, por ser um 21, 22, tá com de 77 por 60, né, é um grande desconto, então talvez tenha que ver se essa unidade não passou por leilão, coisa do tipo, mas dá para achar Cactus nessa faixa aí, 60, 65 mil, já vi algumas ofertas. E se você ainda tem preconceito com carro francês, acho que é hora de repensar, porque as marcas têm feito um bom trabalho, especialmente, em reconquistar o público. A Peugeot, desde que se tornou Stellantis, começou a compartilhar peças com Fiat e afins, a Citroën também, né, são marcas irmãs, e aí, de fato, se tornaram carros ainda mais confiáveis e com fácil manutenção, porque peça de Fiat você encontra em todo lugar. Partindo para a nossa última oferta, se você torceu o nariz para o Citroën, você vai me xingar nos comentários, porque estamos falando do Peugeot 208. Esse daqui é um Allure 2021, tá com 81 mil km, e o dono é particular também, o Yankee, e ele fala, ó, versão Allure com todos os opcionais da grife, painel TFT, bancos em couro e alcantara e teto solar automático. É um carro que é muito completo, tem o mesmo motor que eu acabei de te falar do Citroën C4 Cactus, é um motor confiável, é um câmbio confiável, e o 208 é um carro bonito, né? Ele errou na chegada dele dessa geração, que ele chegou justamente só com 1.6, e no meio do caminho eles corrigiram a rota, adicionaram 1.0 aspirado e 1.0 turbo, tudo da família Fiat de motores, né? E são motores realmente bons, mas 1.6 não deixa a desejar, tá no meio do caminho ali, não vai ter aquele desempenho, não vai te empolgar, mas vai ser um motor confiável e econômico para você usar no dia a dia. O 208 ainda tem o fato de ser um carro pequeno, ele vai caber em qualquer lugar, então se você está procurando um carro para usar no dia a dia, o 208 pode ser uma aposta, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever, para você deixar o seu like, para você me dizer o que você quer ver por aqui. Manda aqui nos comentários que eu tô de olho, eu vou gravar, vou fazer, vou pegar carro de teste, seja carro novo de montadora, né? A gente está com um Pulse essa semana, que eu vou gravar para a semana que vem, seja carros seminovos. Eu pretendo gravar com o meu Renegade para te contar tudo sobre ele e pretendo pegar carros de amigos e parentes para trazer conteúdo sobre carros seminovos para vocês também. Mas manda aqui o que vocês querem ver, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.